Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E aqui conosco o prefeito de Cacimbinhas, eleito pela cidade de Cacimbinhas, e também o presidente da AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, Hugo Vanderlei. Com ele vamos tratar da política municipalista que hoje congrega não só os municípios de Alagoas, mas de todo o país. Prefeito, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui conosco e a primeira pergunta está direcionada justamente à condição da sua eleição na AMA. O senhor que já vinha de 3 mandatos consecutivos na UVEAL, a União dos Vereadores de Alagoas, e uma única vez uma eleição assim direta, disputada, e as demais por aclamação também, o que veio se repetir na AMA, na Associação dos Municípios. O que o senhor acredita a essa unidade em torno do seu nome? Primeiramente, Gorete, eu quero dizer que é um prazer imenso para mim estar novamente aqui contigo nesse programa tão importante da TV Assembleia. E quanto ao questionamento, posso dizer que na política eu sempre fiz por base da política, a minha forma de fazer política, aprendi dentro de casa, sempre foi o diálogo. Sempre procurei dialogar, aparar as diferenças, e isso tem me trazido resultados dentro da minha carreira política. Tanto que, dentre as eleições que disputei, na UVEAL conseguimos 2 eleições por aclamação, na AMA fomos eleitos por aclamação. Em Cacimbinhas, quando disputei agora a minha primeira eleição de prefeito, fizemos uma ampla aliança entre situação e oposição, tanto que conseguimos alcançar 80% dos votos válidos do município. E é isso que eu acredito, que a política ela é a arte de dialogar, é a arte de reconhecer as diferenças e buscar um bem comum, que é o bem-estar da população. Vamos falar por etapas, né, na questão da gestão da AMA, da Associação dos Municípios. E nós vivemos hoje uma crise sem precedentes no âmbito da economia do país, né, que isso tem desdobramento para os municípios, como também na questão política. E eu pergunto, dentro desse contexto, como a AMA elencou as prioridades da atuação da entidade para conseguir superar essa crise? A AMA, durante todo esse tempo, sempre trabalhou junto à bancada federal no avanço das pautas municipalistas. Nós sabemos que durante todo esse tempo, após a proclamação após a aprovação da Constituição de 88, o Pacto Federativo foi desvirtuado e os municípios, durante todo esse tempo, perderam muito da fatia a que dispunham no início do Pacto Federativo. E a AMA, junto à CNM e outras entidades de todo o Brasil, tem feito um grande trabalho no Congresso Nacional. Conseguimos muitos avanços, a exemplo do 1%, a repatriação, multa da repatriação. Tem muitas outras pautas importantes tramitando no Congresso e a AMA vai continuar com esse trabalho firme junto à bancada. Nós temos uma bancada muito forte em Brasília, tínhamos o presidente do Congresso Nacional, agora líder da maior bancada do Senado, o senador Renan Calheiros. Temos 2 ministros, o ministro Max Beltrão e o ministro Maurício Quintela. Temos líderes de bancadas, presidente da Comissão de Orçamento. Então, nós temos uma bancada forte e somos reconhecidos nacionalmente por isso. Pois é, e dentro dessa composição tão ampla que foi raro encontrar um momento na história política de Alagoas em que estivesse tão bem representada no cenário nacional. Eu pergunto, o trabalho da bancada sofre ou ganha, melhor dizendo, alguma atenção especial na sua gestão? Com certeza, eu sempre tive um ótimo relacionamento com a bancada federal, desde antes como presidente da União dos Vereadores. Tenho particularmente um relacionamento muito estreito com o senador Renan Calheiros e nós vamos continuar firmes nesse trabalho, junto à CNM também, para que a gente possa continuar avançando nessa pauta tão importante para os municípios. O que é que se considera hoje a prioridade das prioridades dentro das propostas que resultaram na aclamação do seu nome à frente da entidade? Prioridade das prioridades é
é a proximidade com os prefeitos, dialogar, escutar os prefeitos, quais são os principais anseios de cada região do estado. Nessa nossa nova gestão, nós vamos procurar fortalecer as coordenações, fazer eventos regionais, discutir os problemas das regiões, para que a gente possa levar esses pleitos ao governo do estado, à bancada federal, e a gente possa trabalhar dentro da realidade na busca das soluções dos problemas. O senhor falou em coordenações, são coordenações da AMA que estariam distribuídas por regiões aqui no estado, elas cumpririam o papel da entidade descentralizando as ações, seria isso? É isso, hoje nós temos 5 coordenações, inclusive eles disputam na chapa, no voto, esse espaço. Sendo que com o tempo, isso aconteceu comigo também na União dos Vereadores, nós não demos muita funcionalidade às coordenações. Eu vou buscar agora, como presidente da AMA, reforçar essas coordenações. Temos bons nomes ocupando as coordenações, a exemplo da prefeita Jeane Moura, do senador Rui Palmeira, que é uma prefeita jovem, o prefeito Nielson de Campestre, que é outro prefeito muito jovem também, que está na coordenação do Norte. O prefeito Adelminho Calheiros de Capela também, que é um prefeito jovem também, que está com muita disposição para trabalhar essa ideia. O prefeito Oliveiro de Igaci também, que ficou na coordenação do Agreste. E o prefeito Renatinho, que é outro prefeito muito jovem do Pilar também, que está com muita disposição para fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que descentralizando as ações, a gente vai poder fazer um trabalho muito mais amplo na AMA. Prefeito, o senhor me falava antes da entrevista que a renovação no quadro dos prefeitos aqui em Alagoas foi significativa, quase 80%, precisamente 76% de renovação dos prefeitos, e isso envolvendo, claro, uma representação mais jovem. O que significa, na prática, ter essa renovação? Tivemos agora nas últimas eleições, as urnas deram um grande recado, que foi a renovação de 76% dos prefeitos no estado de Alagoas. E dentro de toda essa renovação, vemos um grande número de jovens que assumiram os mandatos agora eleitos no último pleito. E nós vemos que a política hoje passa por uma fase de transição. A política está se modernizando. Então, vejo muito importante, hoje nós temos um governador do estado jovem, que também tem dado muito dinamismo à máquina, tem trabalhado com muito vigor em busca das soluções dos problemas do estado, e eu vejo isso como algo muito positivo no avanço no desenvolvimento do estado de Alagoas. Quando o senhor fala que a política está no momento de transição, isso tem a ver com as questões relacionadas à transparência na gestão pública? Também, com o decorrer do tempo, com a modernidade, houveram muitas mudanças. Inclusive, estive agora, há pouco, logo cedo, abrindo o encontro da Corregedoria Geral da União e do Tribunal de Contas para tratar especificamente sobre esse tema. E teve um quórum altíssimo de prefeitos. Os prefeitos estão muito preocupados, estão atentos a essas questões, estão procurando muito acertar. Né? E esse trabalho preventivo, esse trabalho de capacitação é muito importante. Então, por isso que a AMA está em parceria com esses órgãos, Tribunal de Contas, Corregedoria, para que os prefeitos possam estar bem atentos e informados dessas importantes questões. Como o senhor avalia hoje, enquanto prefeito e presidente de uma entidade que reúne toda a representação dos prefeitos de Alagoas, os desdobramentos, digamos, da Operação Lava Jato no país? Como é que eu vejo o desdobramento da Operação Lava Jato no país? Exatamente. No que ela pode colaborar também para aumentar esse sentimento de se adequar a novas práticas Gorete, na política e na gestão pública? O que eu vejo, Gorete, é que às vezes os holofotes em que são colocados esses tipos de operação atrapalham até a sua própria apuração. E a gente não pode condenar, como posso falar? Pré-condenar qualquer que seja o agente político antes de uma investigação. A gente vê muitas operações com muitos holofotes, mas ainda não vemos resultados
resultados de fato dessas operações. Porque até então, não é, a operação ela já indiciou, já penalizou a classe empresarial, mas como é uma operação que investiga políticos e empresários, até agora não se observou nenhum político sendo penalizado mais contundentemente. Que vão ser quem realmente errou, quem errou, com certeza será condenado. Hoje nós temos instituições sólidas, nós temos o Poder Judiciário sólido, todas as instituições sólidas. Eu tenho a mais absoluta certeza que quem errou será condenado. Agora, o que não pode é que quem não errou, quem não agiu de má fé, seja pré-condenado. Essa é a preocupação. E hoje a gente vê que a classe política, ela está altamente desgastada com a opinião pública. Então, isso não pode ser uma regra. Nós sabemos que temos políticos muito bem intencionados, tem políticos que têm muita vontade de acertar. Então, a gente não pode contaminar toda uma classe por um erro, por um erro de poucas pessoas. Pois bem, dentro desse universo, o senhor acredita que, passada a operação, o país também vai mudar de uma vez por todas, digamos assim, na sua prática da gestão pública, de uma forma, caminhar para essas questões mais transparentes? Agora, eu acredito que todos os agentes políticos, eles sabem das sanções a que estão submetidos. Inclusive, hoje nós temos muitos ex-prefeitos, muitos ex-gestores que respondem a processo durante muitos anos, inclusive muitos condenados, até antes da Operação Lava Jato. Mas o que eu vejo é que a Operação Lava Jato e esses tipos de operações, eles trazem caráter midiático? O caráter midiático também, eles trazem uma vulnerabilidade da economia, da situação política, e isso não é bom para o país. Nesse sentido... Essa instabilidade política e instabilidade financeira trouxe grandes prejuízos para o país. Hoje, os prefeitos têm sérias dificuldades para fazer um planejamento de gestão, que a gente não sabe o que é que vem mais na frente. Será que o país vai estabilizar? Será que o cenário continuará nebuloso? Então, a gente vive um momento de incertezas. É muito difícil a gente acertar sem enxergar o cenário que virá à frente. Dentro dos cenários críticos que se colocam, né, um componente para essa crise, por exemplo, aqui em Alagoas e alguns estados do Nordeste, tem a ver com o clima, né? Tem a ver com essa condição da seca desse período, que nunca foi tão intensa quanto tem ocorrido nesses 2 últimos anos. Como a associação pretende trabalhar as alternativas para que os municípios que estão nessas áreas possam suportar a seca que está vivendo? Gorete, hoje nós vivemos uma situação atípica. Hoje nós vemos municípios da Zona da Mata, do Vale do Paraíba, do Agreste, todos em situação de calamidade por conta da seca. Eu acredito que essa seja a maior seca da história. São 6 anos consecutivos de estiagem. E vemos municípios como Mar Vermelho, como Viçosa, com estado de calamidade decretados e reconhecidos. A AMA tem feito um trabalho junto a esses prefeitos que passam por uma situação nova, na elaboração dos decretos, na interlocução junto à Defesa Civil do Estado, junto ao Exército, para que eles possam saber lidar com essa nova situação e ter acesso a alguns benefícios que demandam hoje na sua população e que são novos, como a Operação Pipa, a perfuração de poços artesianos, para que os agricultores possam ter acesso aos benefícios da renegociação das dívidas agrícolas. Então, é uma situação nova para muitos prefeitos. Eu estava conversando com alguns prefeitos da Zona da Mata, como o prefeito Olavo Neto de Murici, o prefeito Jarinho Maia de Branquinha, o prefeito Gel Cruz de Bateguara, eles demonstrando muita preocupação, porque não sabem como lidar com essa situação. Até porque são municípios da região da Mata, né? Região da Mata, na beira do Mundaú. E estão passando por uma situação delicada por conta da seca também. Nesse sentido, entra aí uma articulação mais ampla com a bancada federal. E sobre
essa articulação, o papel da bancada neste momento para a AMA, a gente conversa no próximo bloco. Até lá. Já se passaram 15? Já se passaram.